Olha só, a gente já viu esse vídeo antes, hein? Esse vídeo já aconteceu exatamente mais ou menos na época do Carnaval, em que o Flávio mais uma vez ultrapassou o Lula nas pesquisas eleitorais. E tudo leva a crer que está acontecendo de novo. O que aconteceu na época do Carnaval? Começou a funilar ali o Flávio chegar perto do Lula. E aí, em determinado momento, o pessoal falou que em pesquisas internas o Flávio já estava na frente do Lula. E, de fato, nos dias seguintes, após essas pesquisas internas que já mostravam o Flávio na frente do Lula, o Flávio, de fato, passou na frente do Lula, né? E agora é uma coisa muito mais importante. Por quê? Porque a gente está mais perto da eleição, né? E eu já expliquei para você, além desse efeito da pesquisa eleitoral, o Flávio ainda conta com o fato de que o povo da direita, né, os eleitores de direita, tipicamente são o eleitor mais aguerrido, o eleitor que quer votar, o cara que está interessado em política, que vai votar de qualquer jeito. Eu não estou dizendo que na esquerda não tenha gente assim também. Tem gente assim na esquerda também. Tem gente na esquerda que vai votar, faça chuva, faça sol, o cara vai sair de casa para votar, custe o que custar, ele vai votar, porque o cara é muito otário mesmo, ele quer tomar no cu mesmo, né? Quer receber aquela picanha no rabo gostosa, aí ele vai votar no Lula de novo. Mas é menos gente. O grosso do pessoal da esquerda é o pessoal que não está muito aí para questão de eleição, está preocupado com Big Brother Brasil, sei lá o que o pessoal está preocupado, está cagando para eleição. E esse pessoal tende a não ir votar, né? A menos que paguem para eles irem votar, eles tendem a não ir votar. Então, se na pesquisa o Flávio está na frente, meu amigo Lula tem um problema enorme nessa eleição, hein? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu estou gravando esse vídeo no dia 18 de agosto de 2026, às 3 horas da tarde. Essa notícia foi sugerida por Astou Fodido mesmo, Leno Brega e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Antes da gente entrar na notícia propriamente dita, deixa eu dar alguns recados para você, tá? Primeiro recado. Vocês sabem que os candidatos estão proibidos de serem sugeridos nas pesquisas das redes sociais por conta de uma regra absurda do TSE. Uma regra que só prejudica a direita, porque é verdade que os candidatos de esquerda não têm presença significativa na rede social, mas os da direita são prejudicados com isso. Tem uma coisa que você pode fazer. Por exemplo, eu apoio a Bia Kicis em Brasília, então eu vou vir aqui e vou clicar e vou repostar o vídeo dela. Lembra, a conta dela não é recomendada para outras pessoas no Twitter, mas a sua conta é. Você que não é candidato, que não tem nenhuma ligação com política, como eu, quer dizer, eu tenho ligação com política no sentido de que eu falo sobre política, mas eu não tenho ligação com nenhum partido, com nenhum candidato, com nada. Então, a minha conta continua sendo recomendada para outras pessoas. No momento que eu compartilho o vídeo da Bia Kicis, e eu tenho feito isso com vários candidatos que eu apoio aqui no feed do Twitter, né, e de outras redes sociais também, no Instagram e coisa e tal, você acaba contornando esse tipo de coisa, porque a conta deles não pode ser sugerida, mas a sua conta pode. E se você está compartilhando isso, você acaba ajudando esse pessoal, então faça a sua parte também nos candidatos que você gosta, que você apoia. Sempre que puder, compartilhe o vídeo deles, compartilhe uma postagem deles para evitar esse absurdo dessa legislação, que é uma forma de censura que o TSE está fazendo, né? Bom, outra coisa que eu quero falar para vocês, o meu site ainda não está pronto, ainda estou colocando os candidatos aqui, principalmente candidatos a deputado federal e estadual, não coloquei nenhum ainda, mas vou colocar todos que eu apoio em todos os estados aqui, só para vocês ficarem sabendo, vai ter o meu site Peter Apoia, indicando quem que eu apoio em cada estado da federação. Se eu entrar aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, já está certinho aqui os meus candidatos, mas deputado federal e estadual eu ainda vou colocar, tá? E por final, eu quero avisar vocês que hoje é a primeira entrevista nossa com candidatos libertários nessa eleição. Eu vou fazer uma entrevista com Altivo Duarte, que é deputado federal, candidato a deputado federal pelo Novo em Minas Gerais. Então, hoje, às 7h15 da noite, a gente vai estar ao vivo aqui para entrevistar o Altivo. Não deixem de aparecer aí, de prestigiar. E a partir daí vão ser 2 entrevistas por semana até o final do período eleitoral. Quem está cuidando disso para mim é a JJ, tá? Eu não tenho tempo de ler e-mail, então se o pessoal tem alguns candidatos mandando e-mail para mim, eu não tenho tempo de ler e-mail de ninguém, lamento muito. Mas eu vou fazer as entrevistas e, por enquanto, está tudo lotado os horários, tá? Mas, de repente, mais para frente, a gente abre mais horários aí. O caminho é pela JJ. Bom, falando aqui do nosso assunto, né? O Flávio Bolsonaro diz que a pesquisa interna já aponta vantagem sobre Lula, tá?
Aqui, o senador Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República, afirmou nesta terça-feira que uma pesquisa interna da campanha já aponta vantagem sobre o presidente Lula na corrida eleitoral. Eu imagino que ele está falando isso sobre o segundo turno, né? Ou seja, que é o que importa, na verdade. O primeiro turno meio que não faz diferença, embora eu diga para você que eu acho que o Flávio vai terminar o primeiro turno na frente do Lula. Não acho que o Flávio vai ganhar no primeiro turno, ou seja, que ele vai ter mais de 50% dos votos no primeiro turno. Não acho que isso vai acontecer, mas ele vai terminar o primeiro turno na frente do Lula. Essa é a minha impressão, e dado justamente por quê? Pelo fato de que ambos estão muito próximos, já estão na margem de erro no primeiro turno em pesquisas publicadas, registradas no TSE, e, como eu falei para vocês, a abstenção tende a ser maior na esquerda do que na direita, então o Flávio deve ir com muita força aí no primeiro turno. E chegando perto do primeiro turno, aquilo que eu falo para vocês, muita gente está votando no, sei lá, no Renan Santos, no Marçal, no Caiado, no Zema, porque entende que o Flávio não é o candidato ideal e gostaria que um desses candidatos começasse a decolar agora. Só que nenhum candidato vai decolar agora. Infelizmente, estamos numa eleição de rejeição, então vai ser Flávio e Lula mesmo. À medida que chegar o dia da eleição e o pessoal ver que o candidato deles não decolou, ficou lá nos 4%, ser 3%, 2%, o que a pessoa vai pensar? Ah, vou votar no Flávio de uma vez. É o que eu recomendo para vocês, tá? Você que gosta do Zema, eu gosto do Zema, eu falo para vocês, se fosse puramente pela ideologia, eu teria que votar no Zema. Mas a verdade é a seguinte, eu sei que o Zema não tem chance, o Flávio tem. Então, ou seja, eu já vou votar no Flávio de uma vez. A mesma coisa com o Caiado, com o Renan Santos e com os outros todos candidatos ali. Você que está pensando nessas pessoas, considere com carinho a proposta de votar de uma vez no Flávio no primeiro turno, para a gente dar um recado ao Lula, tá? Que aí, meu amigo, vai bater o desespero nessa galera, com o Flávio na frente do Lula já no primeiro turno, né? Então, com isso daqui, ó, já estamos superando o Lula, meu amigo. Nosso tracking já dá na frente. E ele, Lula, sabe disso. Por isso que bateu de frente, que tá chateado, não sei o que lá, né? O tracking é um levantamento interno realizado pelas campanhas para acompanhar de forma contínua as oscilações da intenção de voto. Como não se trata de uma pesquisa eleitoral registrada, seus resultados não podem ser divulgados oficialmente, né? Na pesquisa da Quaest, divulgada na última quarta-feira, Lula aparece com 43% das intenções de voto no segundo turno, enquanto Flávio tem 40%. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais, eles estão tecnicamente empatados, né? Então, o Flávio falar isso não tem problema, né? Aliás, não tem problema, não deveria ter problema. Mas é lógico que o pessoal da esquerda já está dizendo que não pode. Olha, o Flávio usou uma pesquisa não registrada para dizer que está na frente do Lula. Não pode dizer que está na frente do Lula. O Lula já falou isso também, já falou sobre pesquisa, isso aí é normal falar. Ele não pode dar os números, não pode dizer, ó, já estou com 44%, o Lula está com 43%, ou sei lá qual é o resultado dessa pesquisa, não sei. Eu estou dando um exemplo, ele não pode falar esse resultado da pesquisa porque é uma pesquisa interna. As campanhas todas fazem isso, tá? Todas as campanhas têm pesquisas internas que são feitas para verificar os números, tá? Aqui, ó, o candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou já ter ultrapassado o Lula na pesquisa interna de intenção de votos. Aí olha o que diz o UOL aqui, o UOL mentindo. Nas principais pesquisas divulgadas na última semana, Flávio aparece atrás do Lula no primeiro turno, fora da margem de erro, e empatado dentro da margem de erro no segundo turno. Mentira! Se você pegar aqui a pesquisa BTG Nexus, que foi divulgada hoje, na verdade é que esse hoje aqui é ontem, tá? Dia 17/8, tá? Foi divulgada ontem essa pesquisa da BTG. Aí o UOL aqui, com muito cuidado, diz aqui, ó, não, porque o Lula manteve a liderança no primeiro turno, mas oscilou um ponto em direção a 40. Ele estava com 41, caiu para 40. Enquanto o Flávio Bolsonaro foi de 36 e era 35. Então também, entre aspas, oscilou também subindo no primeiro turno. Agora, repara, se é 40 a 36% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais, é empate técnico. Então não, UOL, as pesquisas não estão dando o Lula na frente do primeiro turno fora da margem de erro, não. Estão dando empate técnico no primeiro turno também, no primeiro e no segundo turno. É verdade que no segundo turno, nessa pesquisa da BTG Nexus, não houve mudança, tá? Ou seja, no segundo turno continuou aqui, ó, no segundo turno continua a mesma coisa, né? Tá aqui, ó, segundo turno tá aqui, ó. 47 do Lula, 44 do Flávio. Era 47 antes, era 44, ou seja, ficou exatamente a mesma coisa da pesquisa anterior.
Isso nessa pesquisa da BTG Nexus, que é uma pesquisa registrada no TSE, com todos os processos do TSE, aquela coisa toda. Então, ao contrário do que diz o UOL aqui, o Lula não aparece na frente do Flávio no primeiro turno, fora da margem de erro, não. Ele aparece empatado no primeiro e no segundo turno, dentro da margem de erro, né? E aqui eles estão chorando que ele não podia falar, porque é segredo, é track interno e coisa e tal. Pô, não, falar que tem o track interno, ele fala. Todo mundo pode falar isso. O Lula já falou um monte, já mentiu, inclusive, falando que estava na frente do Flávio no track interno por 7 pontos percentuais. Quando saíram as pesquisas mesmo, era só 4 pontos percentuais, e olhe lá, né? E agora tudo indica que o Flávio vai estar na frente do Lula nas próximas pesquisas. Vamos ver quando é que isso vai acontecer, né? Não tem ainda, parece que vai ter um Datafolha essa semana, mas já foi coletado há dias atrás. Então, o mais provável é que o Flávio comece a aparecer na frente do Lula nas pesquisas da semana que vem. Vamos acompanhar isso daí para ver essas pesquisas, né? Sem dúvida alguma, é uma notícia ótima para o Flávio, uma notícia muito ruim para o Lula. Por quê? Porque o Flávio, o que tinha de impacto do caso Vorcaro já teve. Eles vão soltar mais coisa, tá? Eles vão soltar mais coisa, pode ter certeza. Vão inventar mais coisa, mais fala do Flávio com Vorcaro. Vai ser um banho de lama, vocês sabem, né? Mas período eleitoral é sempre banho de lama. O problema é que do lado do Lula, como eu falei para vocês, o poço de lama é muito mais fundo. Tem muito mais lama do lado do Lula do que do lado do Flávio. O Flávio, eles vão dar uma esticada aqui, vão puxar umas cordinhas aqui, vão achar umas coisas ainda para atacar o Flávio. É verdade, inevitavelmente, vai acontecer isso. Mas só o que vem por aí do Lulinha, meu amigo, a gente vai falar num outro vídeo sobre o Lulinha, que vai ser chamado para prestar depoimento agora, tá? Não sei quando, né? Mas a Polícia Federal já falou que vai chamar ele para prestar depoimento por causa daquelas mensagens dele com a Roberta Luxinga, e que mostra claramente que ele estava ciente de tudo. Ele estava negociando a porra toda ali. O Lulinha é o Lula na negociação da parada toda ali, né? Então é isso daí. A boa notícia é essa. Flávio, já estamos na frente, galera. É isso daí. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.